Um lindo conto japonês diz que existia um homem que trabalhava talhando pedras de uma rocha. Seu trabalho era difícil, árduo e o salário era muito pouco, quase nada. Então um dia ele olhou para o céu e gritou, cheio de desejo ardente e indignação: "Eu quero ser rico e dormir numa cama com lençol de seda." Para seu espanto, apareceu um anjo e logo disse para ele: "Assim seja feita conforme a tua vontade." E então ele, no outro dia, acordou como um homem rico, dormindo numa cama com lençol de seda. Desfrutou de toda a riqueza que aquele anjo deu para ele. Então, um dia ele, do alto da sua linda casa, viu passar uma caravana cheia de soldados e uma carruagem logo em seguida. Na carruagem estava um rei andando naquela carruagem tão bonita e cheio de servos. Então ele olhou e disse: "Que absurdo! Esse rei é mais poderoso do que eu. Eu quero ser um rei e ter a minha própria carruagem." Então o anjo apareceu e disse: "Seja feita conforme a sua vontade." E logo depois o homem se tornou um rei e também tinha os seus servos e a sua própria carruagem. Só que um dia, ele passeando já como rei, sentiu que os raios do sol estavam realmente agredindo a sua pele. Estava muito quente mesmo. Não importava o quanto seus servos o abanassem, ele sentia muito calor e sentia todo aquele mormaço do sol. Ele olhou para cima, viu que o sol estava em todo vapor. E aí ele disse indignado: "É um absurdo, este sol é mais poderoso do que eu. Eu quero ser o sol." Então o anjo apareceu, como ele já esperava, né? E disse: "Seja feita a sua vontade, tu és o sol." Então aquele homem se transformou no sol, sentiu-se extremamente poderoso. Lançou raios que queimou toda a relva do campo, queimou a face de todos os homens da terra. Se tornou um sol muito poderoso, forte, queimando tudo ao seu redor. Só que de repente apareceu uma nuvem e essa nuvem se colocou entre ele e a terra, interceptando os seus raios solares. Ele olhou para a nuvem e disse: "É um absurdo, essa nuvem é mais poderosa do que eu. Eu quero ser a nuvem." Então o anjo apareceu e disse: "Tu és a nuvem, seja feita a tua vontade." E ele se transformou na nuvem. Essa nuvem começou a se encher de água. E muita tempestade, muita água foi jogada sobre a terra, inundando os campos, levando plantações inteiras, inundando tudo ao seu redor. E ele se sentiu extremamente poderoso. Só que ele percebeu que uma rocha não se rendia às forças de seus ventos e à sua tempestade. Ele disse: "É um absurdo, esta rocha não se rende ao meu poder." Ele disse então: "Eu quero ser a rocha." Então, seja feita a sua vontade. O anjo apareceu e transformou ele numa enorme rocha, né? Uma montanha muito grande. Então ele estava lá, ele era a montanha, enorme, grande, magnânimo. Até que um simples homem veio e começou a talhar pedras do seu corpo, dessa rocha que ele era. E ele disse: "É um absurdo que este homem está talhando pedras do meu corpo. Ele é mais poderoso do que eu e nada posso fazer contra ele. Eu quero ser este homem." Então o anjo apareceu e disse: "Seja feita a sua vontade." E ele se transformou novamente num trabalhador que talhava pedras de rochas. Novamente trabalhando, ganhando seu salário, porém agora muito
feliz, diferente, com uma nova perspectiva. Gente, esse é um conto japonês que eu gostaria de compartilhar com vocês. E olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua sobre a força dos desejos. Ter desejos não é algo errado nem negativo. Os desejos são inevitáveis. Desejos fazem parte do nosso processo de evolução e expansão de consciência no universo. Os desejos nascem de duas fontes. Primeiramente, das fontes que estão além da nossa compreensão, das bagagens de outras existências, ou se você não acredita em outras existências, da sua pré-existência, porque antes de estar aqui, estávamos em algum lugar, né? E você já traz na sua bagagem alguns desejos, que esses desejos geralmente se manifestam na sua infância, aqueles sonhos que você carrega com você, sabe? Eu gosto de chamar de sonhos de alma, que a sua alma sonha, a sua alma anseia, a sua alma deseja por esses sonhos, por esses desejos, né? E também são aptidões que você acaba nascendo com elas. Enfim, cada pessoa já nasce, já traz para esse mundo uma malinha, né? Uma bagagenzinha com os seus desejos. Só que a maioria dos nossos desejos não são desejos que vêm na bagagem, são desejos causados pela nossa existência, pela nossa experiência humana, que é causada pelo contraste, né? O contraste é o dualismo, a dualidade, as polaridades que é uma das leis, né, das grandes leis herméticas que governam o universo, a lei das polaridades, que diz que sempre uma coisa tem dois lados, né? Então, você passa primeiro por um momento de contraste, você primeiro identifica o que você não quer, o que você não acha legal, você identifica uma insatisfação e dessa insatisfação, deste problema, nasce o desejo. É assim que os desejos nascem, a maioria deles. E nessa história, nesse conto japonês, que claro, apenas ilustrativo, mostra que o homem insatisfeito com sua profissão, olhando por uma perspectiva de que ele realmente queria um trabalho melhor, né? Queria um trabalho talvez menos cansativo ou ser mais bem remunerado pelo seu trabalho. Então, ele desejou algo ainda muito mais extremo, né? Do que o que ele tinha, uma realidade totalmente diferente. E o conto continua. Como ele viu que ele conseguia realizar um desejo com uma certa facilidade, já que ele tinha um anjo, como seria um gênio da lâmpada, à disposição dele, ele então foi querendo mais e mais e mais. E aí é que entra o problema da questão, porque ter desejos é natural de todo ser humano, é natural do processo de evolução e de expansão da consciência. Você está onde está porque você teve desejos e vontades que te trouxeram até aqui. Por exemplo, assistir esse vídeo provavelmente foi porque você queria algo que te inspirasse, algo que melhorasse, né, a tua vibe, a tua energia, que fizesse você se sentir mais motivado e feliz. Então, por que você quis se sentir mais motivado e feliz? Porque provavelmente alguma coisa no seu dia ali te desagradou e você busca agora o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal para melhorar a sua vida. Então, esse desejo de se autoconhecer, de expandir a consciência, nasceu da sua insatisfação com a sua vida atual. E isso acontece com todos nós. Então, digamos assim, que Deus, o universo, usa os nossos problemas para nos fazer caminhar, ir para frente, ter desejo de evoluir. O problema dos desejos é quando acontece como aconteceu com o homem. Sempre estar insatisfeito, sempre estar ali reclamando, querendo mais, não por uma questão de gratidão, mas por uma questão de acúmulo de poder, de acúmulo de deixar o desejo te dominar, né? Isso é o problema. É quando a gente se apega no desejo. A gente não pode se apegar no desejo, porque quando ele se realizar, você vai querer outro. Você vai andar
e aí realiza o teu desejo, porque todos os desejos são realizados, todos os desejos são atendidos. Tudo é criado primeiro no vórtex, primeiro no mundo superior. Existem dois grandes planos, né? O plano visível, físico, e o plano não visível, o plano da energia ou espiritual, como queiram chamar, plano mental, onde tudo é criado primeiro. O visível é a medida do invisível. Aquilo que você cria no seu mundo invisível é o que se manifesta no teu mundo visível. Então tudo é respondido, todo desejo é suprido, primeiro no vórtex, primeiro no mundo invisível, e depois ele se materializa aqui nesse mundo visível. Então todo desejo, quando ele nasce, ele já nasce com a solução nele mesmo. Vários meios existem para você solucionar esse desejo, né? Então o problema não é desejar. O problema é se sentir como aquele homem ali, ingrato, nunca satisfeito, né? A satisfação, quando eu digo, não é você se acomodar, é você sempre agradecer. Se você está ali, esse homem teria duas formas de crescer. Uma através da insatisfação e indignação, como ele fez, e a outra através da gratidão. Agradecer onde você está e emanar, né? Só do fato de você agradecer onde você já está emanando o desejo de mudança, uma mudança saudável que vai acontecer no tempo certo, né? Porque às vezes a gente acha que sabe o que quer, mas, por exemplo, esse homem, ele achava que ele queria ser o sol, achava que ser o sol era ser o mais poderoso, mas até que ele viu que tinha coisas mais poderosas. Então, estar num estado de contentamento não significa estar sem desejo, mas ter desejos sim, saber emaná-los e saber soltar, para que então o universo traga no tempo certo. E como eu solto? Agradecendo pelo que eu já tenho. Essa é a melhor forma que você tem de soltar. Agradecer pelo que você já tem. Se você quer uma casa melhor, agradeça pela casa que você já tem, né? Se você quer um emprego melhor, agradeça pelo emprego que você já tem. Se você quer uma saúde melhor, agradeça pelas áreas do teu corpo em que você é saudável. Se você deseja uma mudança na sua vida, agradeça pelo dom da vida, por estar vivo. Então comece agradecendo. Essa é a melhor forma de soltar. Se você deseja manifestar um relacionamento, agradeça por você estar solteiro ou solteira, porque tem coisas boas em ser solteiro, né? Tem muitas, identifique-as e agradeça. E naturalmente o desejo, né, que já existe, que a gente não tem como mentir para o universo, mentir para a nossa centelha, ele vai ser emanado numa frequência de gratidão. E isso é emanar um desejo com o soltar, né? Então, centelhas queridas, esse conto japonês é apenas para mostrar que a gente não pode viver escravos. Eu vou ser feliz quando eu virar o sol, o homem pensava. Eu vou ser feliz quando eu virar um rei. Eu vou ser feliz quando isso ou aquilo acontecer. Não espere para ser feliz quando acontecer o seu desejo. Quando ele se realizar, seja feliz hoje e naturalmente mais será acrescentado. Eu sempre falo sobre isso da gratidão e as pessoas não entendem o quanto que é transformador, o quanto que é alquímico de fato o agradecer. Eu fiz disso um estilo de vida. Gratidão, 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 gratidão. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Não espere para ser feliz, satisfeito, realizado e ter paz interior somente quando o desejo chegar. Porque quando o desejo chegar, adivinha, outros nascerão também. Outros nascerão também. Desejos você nunca vai acabar com ele. Então, muitas pessoas que entram na área da espiritualidade, elas acreditam que elas vão matar os desejos dela, mas não vão. Lutar contra os seus desejos é lutar contra a expansão do universo, porque os desejos surgem do contraste, do dualismo, das duas faces da moeda em que nós vivemos. E o desejo sempre nos empurra para algo melhor e maior. O problema é que o desejo não é o fim em si. O desejo não deve ser o objetivo, o desejo não deve nortear os nossos estados mentais.
Esse é o problema. O desejo é apenas uma ferramenta que o universo usa para fazer você se mover, para fazer você expandir, você crescer. Mas eles não devem determinar os teus estados mentais. Eles não devem determinar se você é feliz, se você é triste, se você tem raiva, se você se sente alegre. Os desejos não podem nortear, como aconteceram no conto japonês que fala deste homem. E eu poderia terminar, esse conto com a minha própria perspectiva. Depois de ter sido um homem rico, depois de ter sido um rei, depois de ter sido o sol, depois de ter sido a nuvem, depois de ter sido a rocha, e ele se transformou novamente no que ele era e viu que o que ele era não era tão ruim assim. Sabe aquela história de eu era feliz e não sabia? Você só dá valor quando perde? Então, a grama do vizinho parece mais verde, mas nem é tanto. Então, foi isso que aconteceu com o homem. Só que eu terminaria a história assim. O homem está lá, voltou a ser um trabalhador de pedras. Só que ele entendeu que nem tudo que reluz é ouro e ele entendeu que ele pode ser feliz mesmo sendo um trabalhador de pedras, E ele começou a agradecer, a cantar e fazer o trabalho dele com muita alegria e gratidão, porque ele já tinha experimentado outras, possibilidades e ele viu que aquela estava boa para ele, mas que no fundo ele desejava uma coisa melhor. Então, o que aconteceu com esse homem é que naturalmente surgiu uma oportunidade dele montar a própria empresa dele em parceria com alguém de trabalhadores de pedra. E aí ele começou a montar, formou sua equipe. E aí ele pensou, nossa, é tão ruim talhar pedra com a mão, e a picareta. Eu mesmo fui um trabalhador de pedra, hoje sou sócio de uma empresa. Então que tal a gente comprar umas máquinas para fazerem isso e facilitar o trabalho desses homens? Então vamos lá. Aí ele investiu em máquinas e tal, e esse homem foi crescendo gradativamente. Porque essa história também nos revela que quando você sai de uma polaridade e pula para uma muito extrema, como ele, que saiu de um trabalhador de pedras e chegou a ser o sol, é muito grande a diferença e você não cresce de maneira saudável. Então ele foi crescendo, se divertindo na jornada. É essa a diversão do desejo, é você se divertir na jornada entre você e o seu desejo, e não esperar para quando chegar lá ser feliz. Não, você pode ser feliz hoje, dia após dia, porque a felicidade, a satisfação é um estado de ser, é um estado de espírito. Não vai ser a realização do teu desejo que vai determinar a tua felicidade, pode ter certeza, porque quando o seu desejo se realizar, outros desejos surgirão e você vai se sentir insatisfeito novamente. Você vai conseguir uma casa de 3 quartos, vai ver que uma casa de 3 quartos não dá, que você quer uma de 4, e até você dizer, não, muito grande, eu quero voltar para uma casa de 2 quartos. Entendeu como funcionam as coisas? Então, os desejos são bem-vindos, eles existem, nós não podemos nos chicotear, nós não podemos ignorar, porque eles vão gritar cada vez mais, mas você vai saber, eu sei desejo, você está aí, mas eu solto você. Eu solto e eu escolho me divertir na jornada, tá? Então você vai caminhando, assobiando no caminho e se sentindo feliz no caminho, porque o desejo em si não é o que importa para o universo. O que importa é a trajetória que você vai fazer entre você e o seu desejo, porque chegando lá, novos desejos surgirão. Só que quando você chegar lá, você vai ser uma pessoa diferente, melhor, com a mente e a consciência mais expandida, porque é a jornada que importa e não o desejo em si. Tá bom, minhas queridas centelhas? Um grande beijo para vocês e é isso, Vamos ser felizes na jornada. Grande beijo.